a gente já tinha uma cultura muito forte sobre a ótica de cumprir trilhas essenciais para aquele público. O nosso desafio é como é que eu trago um pouco mais desse olhar do protagonismo. Peraí, e que mais que eu posso fazer diferente além daquilo do que é obrigatório para o meu cargo? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com meu grande amigo, sócio, diretor e muitas outras coisas aí, Nilson Figueiredo. Nilson, seja bem-vindo. E aí, pessoal, obrigado, Richard. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo, mais um episódio aqui do Revocast. E, pessoal, mais uma temporada no Rio de Janeiro. Exatamente. Depois de vários episódios em São Paulo, estamos de volta aqui no Rio para mais uma gravação. Agora, um parênteses, gostei que você me apresentou a primeira palavra foi amigo, hein? Exatamente. Tá melhorando, hein? Tá, as apresentações estão melhorando aqui, claro, eu tô gostando, hein? Você bateu meta? Bateu meta e amigo. Quando bate meta, não é, né? Pô, essa parte você podia deixar pra... Mas, enfim. Não, eu tô elogiando. Pior que se não batesse meta. É verdade. Aí seria um amigo sem bater meta. Entendi. Mas pula isso, né? Mais uma temporada do biscoito e não da bolacha. Da bolacha, é verdade. Então... Não, a gente vai começar essa briga aqui em São Paulo. É melhor não. Mas, pessoal, Richard, eu tô muito animado com o episódio de hoje, porque a gente sempre brinca, né? Depois de 50 e tantos episódios, trazer ineditismo aqui no Revocast acaba sendo um desafio, mas missão cumprida. E o que a gente aprontou hoje, Richard? Temos um case muito legal para explorar e um case, assim, bem grande. Acho que os números aqui são bem impressionantes, vocês vão perceber. É um setor crítico de saúde, né? E vamos lá, vamos começar aquela nossa narração, assim. O storytelling aí, pessoal, vamos lá. Imagina que a sua diretora te liga com o seguinte desafio. Temos mais de 20 mil funcionários espalhados pelo Brasil e a maior quantidade de ações de T&D é voltado para o público corporativo, que não representa nem 20% do público. Queremos chegar na ponta, seu diretor fala, e estimular o protagonismo de carreira, criar uma cultura de aprendizagem e, principalmente, alinhar a estratégia de treinamento com a estratégia de negócio. Desafio simples, né? Calmo, muito tranquilo. Um pedido simples, né? Humilde, né? Humilde. Mas claro que sempre tem um plot twist aí, sempre tem uma coisa que não vai conforme o esperado. Depois que você faz todo aquele planejamento, tudo maravilhoso, bota na rua, 4 meses depois, a empresa é vendida. Parece história de filme aqui, hein? Coisa aqui, e tudo começa a mudar. Mudança de cultura, de pessoas, de muitas coisas começam a mudar. E aí? E tudo que você lançou, tudo que você planejou, e não vou falar muito mais não, deixa a gente explorar isso aqui. Estamos hoje, que a gente vai explorar hoje o case do Grupo Amil. Estamos com a Jana Merker, que é gerente de pessoas do Grupo Amil, e a Natália Barreto, que é coordenadora de T&D. Jana e Natália, sejam bem-vindas ao Revocast. Muito bem-vindas aí ao Revocast. Obrigada. Prazer estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com essa comunidade aí de T&D. Obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho, né, Nath, da nossa história aqui desse case. E que desafio, né? Que desafio. Eu acho que a gente podia começar explorando um pouco o cenário antes. Né? Então eu falei aqui, mais de 20 mil pessoas. Acho que vale a pena vocês explorarem que tipo de pessoas são essas, para as pessoas entenderem. Obviamente sabemos que é um grupo de saúde, mas é bem grande. E por que não chegava na ponta? Então, traz essa foto antes. Então, a gente, como Grupo Amil, né, hoje a gente tem mais de 20 mil colaboradores que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? A gente tem uma concentração maior São Paulo, Rio e Curitiba, mas a gente tem várias outras regiões do país. Mais de dezenas de unidades, né, que a gente está espalhado, e perfis muito distintos, né, como você falou. A gente tem desde a maior parte do grupo, né, das pessoas que fazem parte do Grupo Amil são pessoas da assistência, então são profissionais que estão ali, a gente brinca, dentro do beira-leito, né, que estão ali direto com o nosso paciente, com o nosso cliente. A gente tem um grupo de profissionais que está atuando diretamente para a operadora, e a gente também tem uma parte do público que é o corporativo, mas como você trouxe, isso representa aí menos de 20%. Então, assim, a gente tinha muito desafio de conseguir trazer o conhecimento que já existia dentro de casa
para todo esse grupo, né? De uma forma que fosse atrativa, considerando toda essa diversidade de pessoas, diversidade. A gente também tem, né, Nath, um time que está em diversos turnos, além de diversas unidades. Então, assim... Não dá para chegar às 18 horas e fechar, né? Exato. Ou até falar o seguinte, pessoal, desculpa, você que está doente, eu vou fazer um treinamento e eu volto volto daqui a pouco para te atender. Não, com diversos tipos de horários, assim, com formas também de aprendizagem, né? Então, tem pessoas que gostam de um formato, de repente, mais de ouvir, ou um formato de estar em sala de aula, tem outros que gostam mais de ler, tem outros que gostam de fazer algo rápido, outros algo mais demorado. Então, a gente pensou assim, como que a gente consegue trazer algo que faça sentido, que seja efetivo para esse tipo de diversidade que a gente tem de pessoas, né? Da forma também que cada um gosta de aprender, se aprofundar de um tema. Então, algo que a gente pudesse usar, não só naquele momento, mas que as pessoas pudessem consumir depois. A gente até brincava, assim, não importa como nem aonde, o caminho é se desenvolver, de alguma forma, né? Que aí o programa veio também, o slogan que a gente falava. Então, se eu estou em algum momento na academia, se eu estou em algum momento, né, malhando ali, ou então até dirigindo, ou posso estar ouvindo depois, deslocamento, como é que eu faço isso chegar e não ser só aquele momento formal em sala de aula para eu estar, né, criando aprendizagem. Eu posso fazer de diversas formas. E ali é um pouco do que a gente quis trazer para esse público. E até então, pelo que eu entendi, vocês só estavam atendendo esse público, a menor parte do recorte do público, mais corporativo e com ações mais meramente presencial. A gente estava muito reativo, né? Então, assim, a gente recebia uma demanda diária, a gente produzia uma trilha, desenvolvia alguma coisa, uma capacitação para aquela área, que muitas das vezes eram áreas corporativas, nos prédios que a gente chama, né? Nos prédios do Morumbi, no Vista Guanabara, mas e aquelas áreas que estão lá na ponta no dia a dia, que precisam também, e que não estavam demandando. Então, a gente estava muito reativo e sempre com as mesmas necessidades, com os mesmos temas. Então, a gente pensou, como é que a gente pode pegar, então, isso e transformar em algo que a gente possa, né, atingir outros públicos e cada vez aumentar essa capilaridade, né? Então, era uma necessidade que a gente já tinha, que a gente já pensava, nossa, enquanto time, a gente nem que se queixava entre a gente, né? Poxa, a gente podia fazer mais para as pessoas, para o negócio em si, para quem está na ponta, para quem está com o cliente, para quem está com nossas pessoas lá trabalhando no dia a dia. Então já existia uma inquietação, né? Do time. Para poder movimentar isso. Quando eu cheguei na área, a primeira coisa que o meu time falou era isso. A gente trabalha muito para o corporativo e para os prédios administrativos, que é ótimo, tem que fazer também. Mas como que a gente faz a gente aumentar a nossa fatia, né? E atingir outros públicos que também precisam e que a gente sabe que faz a diferença lá na ponta. E além de chegar na ponta, eu acho que teve uma parte interessante que a gente captou antes, que foi alinhar a estratégia de T&D com o negócio. Sim. Explora um pouco esse tema. Perfeito. E aí, olhando um pouco para essa questão do desenho, do desenvolva, a gente precisava ter um programa que trouxesse conhecimentos que a gente já tinha dentro de casa, mas que também pudesse falar com o nosso público coisas que são necessidades do nosso negócio, né? Então, a gente tem ali, quando a gente olha para a nossa cultura, para a nossa missão, como é que a gente pode trazer conteúdos que foquem na centralidade do cliente, né? Como é que a gente pode trazer elementos e coisas práticas que ajudem as nossas pessoas colaboradoras a terem um olhar maior de eficiência. Então, assim, é a forma da gente conectar a estratégia de treinamento com aquilo que é uma prioridade para o negócio. Então, isso foi muito importante, porque a gente conseguiu fazer isso de uma forma leve, acessível, que teve um feedback muito positivo da nossa população. A gente também, eu acho que uma das coisas que deu muito certo, a gente vai falar, eu sei disso um pouco mais para frente, foi a gente também deixar um momento para a gente ouvir as nossas pessoas. Porque quando a gente fala muito de aprendizado, né, é muito importante que a pessoa ela consiga entender a aplicação daquilo que ela está ali consumindo de forma que aquilo vai ser útil para ela, seja do ponto de vista profissional ou até mesmo pessoal. Então, a gente tinha muito essa preocupação de conseguir compatibilizar estratégia de treinamento, estratégia do negócio e algo que tivesse relevância para o colaborador, né? Exatamente. Legal. E vamos evoluir para a gente entender o que foi de fato desenhado. Acho que ficou claro um pouco a foto antes, o desafio que vocês tinham. Tá bom, agora tá na hora de sentar com o time, né, usar a mente criativa lá e construir. O que vocês pensaram? Eu acho que até o momento que aparece a diretora, né, que talvez, que você até contou no storytelling aí, né, como é que foi isso? Bom, a gente, como a gente estava comentando, né,
teve um momento que a gente teve um encontro com o nosso time interno, que era um grupo de time de pessoas, que eram mais de 200 pessoas, e a gente fez um treinamento para esse time, para esse grupo, e foi um sucesso, assim, as pessoas já adoraram, e a nossa diretora falou, por que a gente não faz isso? Aumentar, né? A gente fez de forma virtual, né? Uma ferramenta virtual, uma plataforma. A gente conseguiu fazer ali modalidade, né? Usar ferramentas para poder criar uma conexão, tirar dúvidas, interagir com o público, né? Não é porque está no virtual a gente não consegue interagir. Por que a gente não consegue levar isso então para todas as pessoas de alguma forma, para toda a população? Aí aquilo foi, a gente pode criar um pit stop. Eu falei, esse nome tá esquisito, vamos pensar outro nome, mas entendi a mensagem. E aí eu lembro muito bem, a gente sentou com o time. E aí começamos a rascunhar esse momento, né? Então, o que a gente precisava fazer? Primeiro, entender, a gente tem diferentes tipos de negócios, né? E necessidades. Então, precisava entender como é que eu atingi o maior público possível e qual então seria o melhor horário, melhor agenda, melhor momento. Não dava para ser algo muito extensivo, porque a gente está pensando em pessoas que atendem a nossa população, então ela não pode ficar tanto tempo fora, né, da assistência. Então, como que a gente podia fazer algo que fosse síncrono e depois assíncrono também, para ela tivesse momento que ela pudesse acessar aquilo de outra forma. Então não foi só EAD assíncrono. Não. A gente fez, então, como é que a gente começou a pensar? Vamos olhar 2 horários diferentes para poder pensar também até em população de horário, de como é que seria plantão, para quem faz plantão. E a gente fez pesquisa com os BPs, primeiro das áreas, porque a gente queria se preocupar também com as agendas né, quais são as agendas que tem lá do hospital, das reuniões. Para que a gente não tivesse conflito com os rituais que já existem dentro dos hospitais. Como é que a gente consegue... Porque eu acho que, assim, quando a gente pensa numa solução, às vezes parece uma coisa simples, né? Mas eu acho que, assim, o saber olhar para o todo, né, é o que também vai impactar no sucesso do projeto ou não. Isso. Então, todo esse trabalho de planejamento, de entender quais são os temas, quais são os melhores dias, quais são os melhores horários, qual o melhor formato, de que forma que eu posso criar uma experiência que faça com que as pessoas se interessem. Sim. Tudo isso foi um trabalho bem grande que foi feito antes da implementação do projeto. Mesmo, né? E temas também, né? Temas também, diagnóstico. A gente se aprofundou. Então não era só, eu quero que você aprenda isso. Você vai ver o que a pessoa quer aprender, até para alinhar a estratégia de conteúdo da empresa com o interesse da pessoa. Isso a gente foi evoluindo. No primeiro momento a gente ouviu muito, a gente fez um diagnóstico com os nossos BPs para entender quais eram as necessidades também que eles percebiam no dia a dia daquelas pessoas. Depois a gente foi buscando ferramentas até para poder ouvi-los também ao público, o alvo mesmo, e também engajar com a nossa estratégia que a gente tinha, que isso foi mudando. Então, em 2024 a gente tinha uma estratégia, hoje, esse ano, agora, por exemplo, em 2025, a gente tem outra. Claro. Então, a gente sempre tenta alinhar a expectativa do público versus o que a gente precisa também levar para eles de estratégia, de interesse, né? Então, mas a gente escutou naquele momento a gente fez um diagnóstico para poder começar no piloto, né? Qual era o tema mais interessante, o que a gente ia engajar mais, qual seria o formato. Então, a gente sabia que não podia ser algo longo, tinha que ser rápido, tinha que ser virtual, gravado, e que a gente pudesse depois multiplicar. E tinha baixo que ser custo. Baixo custo. Tinha que ser acessível, então a gente pensou também em ter ali nossos parceiros de intérpretes de Libras, e depois também fazer uma edição de colocar legenda, tudo isso. Então, a gente pensou todo nesse formato, e fomos para a comunicação também com o nosso time aí, forte, comunicação parceiro também da nossa área lá, para pensar, né, toda a identidade do nome, o que a gente queria. A gente criou lá, tem a nossa abertura, né? Então, sempre quando a gente começa, antes de começar, sempre tem uma música que está associada ao tema. A gente coloca fotos, a gente faz campanhas assim. Quem está no Desenvolva, tira a foto, eles mandam, de onde está. Então, a gente faz uma brincadeira, eles então, aparecem. o nome ficou Desenvolva, né? Desenvolva. O nome é Desenvolva. De pit stop para Desenvolva. Exatamente. Pit stop. Aí a gente começou a pensar, um dia me veio um nome, eu mandei pro time, o pessoal todo mundo gostou, a gente vamos pro Desenvolva, então. A gente começou com depois a gente trocou, porque mudou a empresa, né? Mas a gente tirou só o outro nome, ficou só Desenvolva. Que é pequeno, rápido, as pessoas pegam. E aí, virou um grande pilar, né? Porque hoje a gente tem outros programas que é Desenvolva Liderança, Desenvolva... Deu tão certo que a gente... Foi ramificando, né? Exatamente. Desenvolva Cast, a gente tem evolução. Então, então, esse grande diagnóstico, entender o público, o horário, o formato, tudo mais. Isso. E aí, o que começou a sair aí da O piloto, né? O que foi o piloto? O piloto, o primeiro foi gestão do tempo, que até hoje ele é visualizado, ele é o mais visualizado, engraçado, porque isso que é legal do Desenvolva, porque foi feito lá em outubro de 2023, mas ele tá lá, ele tá na nossa plataforma. Só pra gente entender como que é o formato. Tá, a gente pegar um exemplo. a gente faz
é um formato tão virtual, né? A gente tem 2 pessoas que estão sempre em sala nesse momento. Naquele primeiro momento eram 2 pessoas que conduziam o treinamento, depois a gente mudou um pouco isso. Então tem uma pessoa que conduz o treinamento, ela toca toda a agenda ali, e a segunda pessoa ela apoia na facilitação com o time, porque o grupo, por ser muita gente conectada, não dá para a gente ouvir, né, e abrir microfone, abrir tela de todo mundo, então eles conversam com a gente pelo chat, então a pessoa fica ali apoiando no chat e uma pessoa conduzindo. Então a gente traz sempre algo, o tema principal, sempre ferramentas, metodologias e ferramentas. A gente faz algum game, então a gente já teve quiz, a gente já teve palavra cruzada, a gente já teve situações da pessoa ter que trazer, e todos eles participam, eles gostam. Então o encontro começa com um encontro síncrono. Exato. Sim. E qual a duração? 1 hora. 1 hora de encontro síncrono. Uma E hora. aí você provavelmente, né, apresenta, passa as ferramentas, e aí eles têm, por exemplo, eu quero saber mais. Aí vai pro Isso. assíncrono depois. Ele é um né? ritual sempre igual, então ele Uhum. começa 5 minutos, a gente chama de momento publi, né, que a gente passa todas as informações com a música para Uhum. começar a aquecer. Uhum. Não Foto deixa e- de ser também um momento estratégico De para divulgar. gente levar temas para a Claro. companhia sobre a ótica de comunicação, né? Então a gente Uhum. aproveita da melhor forma possível esse Uhum. momento Isso. público. Uhum. Depois vem toda uma temática ali de apresentação, do tema, do que vai ter, né, as agendas, e aí já entra no tema. A gente traz sempre uma ferramenta, brincadeira, um game, alguma coisa para motivar, sempre interação, muita interação. Traz o conteúdo e a gente finaliza com o que leva na bagagem, que a gente chama o momento, o que você leva na bagagem, as pessoas colocam lá, e o Saiba Mais, que a gente sempre coloca quais foram, né, as nossas conexões de referência para aquele treinamento, como as pessoas podem se aprofundar mais. Então, por exemplo, Gestão do Tempo, a gente se baseou muito no essencialismo, daquele livro, né, muito conhecido. Não Famoso só já li, ele, mas muito bom. muito. A gente trouxe muito ferramental. Então, Uhum. a gente deixa também um infográfico, né, do todo o material que é feito, que é passado. Então, as pessoas acessam lá a ferramenta para depois Uhum. utilizar. E aí, então, a gente vê aquela coisa mais prática também no dia a dia. É uma forma também da gente criar uma sustentação Sim, claro. desse conteúdo depois, né? Isso. No dia a dia, né? Uhum. Na aplicação. E muita Uhum. gente deve estar até curioso, assim, como que vocês elaboraram o conteúdo? Foi interno, parceiro? Interno. Tudo Interno. Aí, assim, acho que isso Orgulho, talvez seja né? um dos maiores orgulhos que a gente tem, assim. Apesar da gente ter um time pequeno, é um Uhum. time muito potente, né? Ah. Então, Uhum. eu diria que é um time das nossas mulheres sábias, né? Porque elas conseguem fazer um bem bolado muito bom entre método, conteúdo. É curadoria, né? Exatamente. Junta tudo isso. Curadoria. O modelo de curadoria que o time consegue fazer é um modelo de sucesso, assim. Legal. Eu diria Uhum. que Legal. tem dado muito certo, né, Nath? Isso aí. E o que eu acho de mais bacana é que elas tentam pensar justamente assim na diversidade do nosso público. Então, assim, o que eu posso fazer Uhum. para, sei lá, às vezes eu tenho um gerente que está dentro de uma unidade corporativa assistindo e tenho também um profissional da manutenção que está lá dentro de um ambulatório. Certo. Então, assim, como é que a gente faz com que esse conteúdo ele seja relevante para todos, sabe? Isso é mais difícil. Então- Essa transversalidade, garantir essa. Não pode ser genérico, né? Muito raso, mas ao mesmo Exato. tempo tem. Isso foi uma preocupação nossa. No nosso time, a gente tem uma pessoa que, por exemplo, ela é enfermeira. Ela veio da educação corporativa. Então, ela é enfermeira de formação, mas está na área de educação com a gente. E é legal, que eu sempre falo, que você tem que ajudar a gente a trazer as referências, né, da ponta. Né? Quando a gente for falar aqui, não vamos ficar só no administrativo também. Então, a gente traz exemplos, situações ali do administrativo, do momento corporativo, e como que é também situações assim. E ela super traz. Uhum. Então, nessa conversa que a gente tem 2 pessoas, né, a gente sempre traz algo de bate-papo, conversa, de troca. Então, uma sempre, isso já aconteceu comigo. Ela vai trazer uma referência, uma troca de plantão. E as pessoas começam no chat, nossa, é isso mesmo que acontece, é verdade, é exatamente assim, agora eu já sei como é que eu faço. Uhum. Então, assim, é porque às vezes é difícil a pessoa entender Tangibilizar no que tá aquilo sendo na minha falado. prática, no meu dia a dia. Como é que eu sim. transformo aquilo que ele está falando? Como é que eu uso uma ferramenta para organizar a minha agenda se eu trabalho na ponta? Será que ele vai funcionar para mim? Não vai, isso não é para mim. Aí ela vai e fala como é que ela fez isso na assistência. Aí ele fala, puxa, então eu vou fazer. Uhum. Né? Então, assim, traduzir isso para o nosso dia a dia. A gente quer trazer algo sempre muito tangível, muito fácil, porque é 1 hora, não tem como a gente se aprofundar num Sim. tema como especialista, mas a gente sempre se preocupa em trazer qual é o assunto mais atual que tem, qual é a ferramenta mais atual, o que tem de novidade. Então, isso já virou pra gente, né? Todo mês é um tema. Sim. Então, imagina como Isso é que eu ia que perguntar, isso, qual é cada a- um já Mensal. começa outro. Mensal. Né? Mensal. Acabou um, a gente já está começando a pensar no próximo, É. né? Então, é o tempo inteiro, assim,
trabalhando isso. Então, isso já virou uma fábrica mesmo da gente buscar Sim. ali, né, E conteúdos e como, e informações. como que vocês prepararam a ponta? Assim, teve que investir em Boa. tecnologia, comunicação, o que aconteceu na ponta? Então, por a gente já ter dentro da ponta uma parte muito forte de educação corporativa técnica, Tá. né? Isso não fica debaixo do chapéu do RH, né? Quando a gente olha a estrutura organizacional, hoje, como a maior parte dos nossos hospitais, né, que é quem está na ponta, são unidades que têm acreditações internacionais, nacionais, como uma JCI, uma ONA, esse público ele já vinha de uma cultura muito forte de treinamento técnico. Tem que ter, né? Tem que Regulatório. Tem que ter regulatório. Então, É. assim, a gente já tinha uma cultura muito forte sobre a ótica de cumprir trilhas essenciais para aquele público. O nosso desafio é como é que eu trago um pouco mais desse olhar do protagonismo? Peraí, e que mais que eu posso fazer diferente além daquilo do que é obrigatório para o meu cargo? Como é que eu utilizo um conhecimento que está disponível dentro da companhia para eu poder crescer na minha carreira, para eu poder fazer diferente no meu dia a dia, para eu poder fazer a diferença também dentro do resultado da companhia, seja ele um resultado financeiro, um resultado voltado para NPS, etc. Então, a gente queria muito que essa cultura que já existia sobre uma ótica muito técnica, mandatória, obrigatória, ela saísse um pouco desse olhar e ela fosse para um olhar mais de desenvolvimento mesmo de carreira. Também, tá? E aí, obviamente, que para isso a gente teve que contar muito com o nosso time de comunicação, o time de BPs da ponta, reforço junto com as lideranças, né, desse produto, por exemplo, dentro dos huddles, dentro dos rituais que já existiam na ponta, para que a gente pudesse fazer. Agora, uma coisa que eu achei muito legal é que, naturalmente, as primeiras sessões, elas já foram... Sabe aquela coisa do boca a boca? Pô, participei lá daquele Desenvolva, foi legal, as pessoas começaram a publicar em LinkedIn. Então, assim, foi uma coisa meio que orgânica, sabe? Então, assim, as pessoas mesmo iam falar, porra, eu vi essa edição do Desenvolva, foi muito legal, assiste que amanhã vai ter uma outra. Sim, pô, se você não assistiu, vai mas lá. É muito fruto da qualidade do que vocês entregaram, porque se fosse uma coisa, assim, mais ou menos, uma coisa, talvez... caindo, né? Porque a indicação boca a boca é a mais, né, acho que é a mais genuína que pode ter. E eu digo que a maior referência pra gente ver se a qualidade tá boa é quando aumenta, né? Quando você vai ver que não vai ter aquela coisa que vai desistindo. Porque tudo começa com muita gente indo, porque é novidade, mas depois... É isso que eu ia falar. Você começa com, dando exemplo, 100 pessoas, em 20 minutos você tem 20... Esse é o maior feedback que você tem. A nossa média, mais ou menos, das duas, dá em torno de 400 pessoas participando. Eu dou só um exemplo fictício, né? De percentual, de 100%. Aí daqui a pouco você tem uma demanda reprimida, vocês começam com novidade, é natural que tenha um público grande, mas se vocês estão mantendo até crescente, né? Então é sinal que foi muito, né? Muito bem recebido, né? Agora tem um plot twist aí, né? Tem um plot twist aí no meio, né? Então, o programa foi lançado em outubro de 2023. E aí, em fevereiro de 2024, a empresa ela é vendida. Depois. Estava com a agenda, com a programação pronta para 2024, né? Com toda a agenda do ano, todos os temas que a gente ia tocar, tudo aprovado, tudo pronto. Vinculadas à estratégia da companhia, ao que a gente tinha ali como visão. E aí, a empresa é vendida. E aí, assim, naturalmente, eu acho que o movimento que a gente faria seria... Pô, peraí, vamos dar um passo para trás, para tudo, vamos entender um pouco mais qual é a visão desse novo acionista, né? O que ele tem como olhar pensando em desenvolvimento, em treinamento, em cultura de aprendizagem, para depois a gente retomar. E o que eu acho que fez muita diferença nesse projeto, eu acho que é uma das coisas que mais me orgulha, é que a gente não só deu continuidade, mas a gente conseguiu olhar para o Desenvolva como uma ferramenta para suportar esse momento de transição da companhia. Momento, né? Esse novo momento. Então, essa nova visão, essa nova missão, os nossos novos valores, a gente também trazer um pouco o elemento de trazer executivos e altas lideranças que estavam vindo para esse novo momento da companhia, de forma que elas pudessem falar com as nossas pessoas, não só atuando no papel de embaixador de aprendizagem, mas também trazendo um pouco do que eles acreditam, da vida deles, da carreira deles, da vivência. Então, assim, eu acho que o Desenvolva, ele meio que foi uma alavanca para esse processo de transformação que o Grupo Amil viveu a partir de fevereiro de 2024. Não, o que eu acho legal, assim, você vê, até por tudo que vocês contaram do cenário prévio, ele começou com uma intenção.
né? Aí, de repente, vira, né, fevereiro, a venda e tal, e tem que trazer... Daqui a pouco ele virou um canal, que nem você usou a palavra alavanca, que eu gostei muito, assim, ele acabou... Virou transformação de cultura ali, né? Ó, já que tá mudando, vamos... Aí que alinhou a estratégia mesmo. Aí alinhou a estratégia mesmo, já precisou, né? Acho que ele se transformou numa coisa que talvez... Nadou no amor. E isso que eu acho que é muito bacana, assim, eu acho que eu tô no Grupo Amil tem 7 anos, a Nath tem um pouquinho mais que eu. 16. E Nasceu lá. Nasceu no hospital e foi direto pra... Jovem aprendido. Mas uma coisa que eu percebo, assim, que é uma característica, porque a gente fala assim, a cultura ela pode até mudar e tal, mas tem coisas que estão dentro da essência, né? E uma das coisas que estão na essência, pra mim, ali do Grupo Amil, né, das pessoas que trabalham ali, é essa capacidade de se reinventar, né, de atuar em momentos de muita mudança, né? Então, ter essa capacidade de diversificar, né, versatilidade, eu acho que é algo natural de quem hoje está no Grupo Amil. Eu acho que o Desenvolva, ele reflete um pouco isso, né? Da gente saber utilizar algo que estava dando muito certo e as pessoas queriam que tivesse uma continuidade, ainda estava bem no início, e a gente conseguir trazer um pouco da estratégia que o negócio precisava naquele momento para suportar essa mudança. Sim, então... e além disso também a gente mudou um pouco o tema, né? Então, por exemplo, naquele momento a gente precisava falar de resiliência, né, então a gente queria trazer um pouco, falar um pouco das perspectivas, né, como é que a gente olha a perspectiva das situações que estão acontecendo como oportunidade que a gente tem de desenvolver, de carreira, de ver outros lados, né, então como que a gente assume aquela responsabilidade ali de transformar o que está ali num caos, às vezes, na mudança, como que eu posso ganhar, né, com esse movimento de mudança, então a gente trazia muito isso, né, como é que você olha para isso, a perspectiva, a gente trabalhou, fez até uma edição de vídeo que a gente trouxe no final para as pessoas pensarem um pouco, né? Quando as coisas acontecem, você pode lamentar ou você pode Você me lembrou, teve um caso curioso de um outro cliente nosso que estava passando por uma transformação parecida e eu fui convidado para palestrar sobre antifragilidade. Que é um pouco esse momento de você poder olhar o desafio. O pessoal até confunde um pouco com tá valorizando a dor, não é? É realmente você ter a capacidade de, em cima de uma nova informação, você poder não só ser resiliente, né? Que é você meio que voltar ao estado anterior, né? Mas é você dali virar algo maior, virar algo mais forte e aproveitar para você crescer com o movimento, né? Você mudar essa perspectiva, né? Então a gente trazia assim, tá bom, a gente olhar uma situação que às vezes a gente acontece, nossa, me machuquei, tô operada, não posso fazer, é uma oportunidade, de repente você vê um livro que você não vai ler muito tempo, né? É a oportunidade de você repensar em algumas coisas, escrever alguma coisa que você estava querendo fazer e não conseguia. Então a gente chamou aquilo de você reformular, né? Reframe daquela situação, remodular ressignificar aquilo. Então a gente traz técnicas assim, e às vezes as pessoas falam, nossa, eu não tinha parado para pensar, realmente, né? Quando a gente voltou presencial, eu dava esse exemplo, eu voltei presencial, e eu moro na Barra, eu tinha que ir lá para o centro, e aí, no primeiro momento, a adaptação disso é difícil, né? E eu falava para as meninas, gente, eu não lia há muito tempo, porque eu tenho um filho pequeno, em casa você não tem tempo, eu não lia, eu não via, vocês sabem, né? Eu não via série, eu não fazia mais nada disso, então para mim, depois daquilo ali virou para mim um momento, sabe, prazeroso, chegar no, ai que bom, vou ler meu livro, já não é mais aquele o tempo para você, né? Era o tempo para mim, então eu mudei, eu signifiquei aquele momento, então você pode fazer isso todo momento. Você já pode dar palestrinha de fragilidade. Olha aí, você já pode fazer. Mas é por aí. É isso, a gente usava esse exemplo. E vamos evoluir aqui. Eu queria saber os grandes aprendizados. Então, o que você fez que hoje você faria diferente? A história está muito bonita, né? Deve ter algum percalço aí no meio, nem tudo foi conforme planejado. Eu vou falar algumas coisas aqui, acho que a Nath também tem uma visão ali bem da operação e pode complementar. Assim, gente, qualquer coisa que a gente se arrisca vai trazer algum olhar, né? E aí eu tava falando dessa coisa da cultura, do saber se reinventar, né? Da versatilidade. E uma das coisas que eu acho que também faz parte da nossa cultura é a gente... lembra do pit stop? Voltou. Eu acho que a gente tem muito essa prática de vamos fazer um pit stop, vamos entender, pô, os resultados estão ótimos, os indicadores estão ótimos, mas sempre tem alguma coisa pra gente melhorar, né? Então, a gente sempre faz aquele exercício lá dos 3 Cs, né? Do cessar, continuar e começar. E aí a gente
parou algumas vezes para ver isso e a partir disso a gente foi remodelando ali o Desenvolva, né? Agora, assim, quando a gente olha para trás, o que eu acho que a gente poderia ter feito diferente, né? Assim, pensando na trajetória do programa. Uma das coisas desde o início, a gente entendeu que era importante que esse programa também tivesse indicadores. E a gente começou muito com o olhar dos indicadores tradicionais, né? De T&D, de satisfação e etc. Hoje a gente já está um pouco mais avançado, né? Em termos de níveis de maturidade, então a gente depois conta um pouquinho aqui dessa história, a gente fala disso daqui a pouco. A gente conseguiu evoluir também agora para uma parte de como é que esse programa ele tem impactado na ponta, mas inicialmente o importante eram os tradicionais indicadores lá de adesão, NPS, etc. Acho que hoje eu teria sido um pouco mais ousada e traria esses outros indicadores mais para o início da jornada, né? Acho que um outro ponto no meu olhar que também tem dado muito certo agora, e para talvez quem esteja começando um projeto como esse, eu acho que faz muito sentido. Lembram que a gente falou que a empresa teve processo de mudança, foi vendida, e ali, num desses pit stops, a gente entendeu que faria sentido trazer executivos para participarem da nossa agenda, para falar. E isso traz um comprometimento, uma importância para a companhia quando você traz uma alta liderança para participar de um programa como esse, que acaba dando uma credibilidade, uma chancela, né? Então, você ter ali desde o início esses executivos participando como embaixadores de processos de aprendizagem e tal, eu acho que faz toda a diferença. Então, assim, acho que esses são grandes aprendizados, mas nós certamente tem outros aí para dividir. Não, com certeza, trazer esse grupo para o programa é muito importante. Teve algumas adaptações que a gente fez, né? Então, por exemplo, a gente tinha convidados externos, que não era nosso time de TD realizando, e aí, em algumas situações, a gente passou por desafios, né? A pessoa não poder estar no dia, e a gente precisar de se adaptar àquele conteúdo, porque a gente não podia mudar a agenda e terminar, então a gente teve que consumir o conteúdo rápido e foi muito bom, foi ótimo. E nesse dia, inclusive, até, não sei se você lembra, o Ricardo Burgos, nosso VP de pessoas, ele desceu, ele soube da história, né? Ele desceu, foi lá falar com as meninas e agradeceu por elas terem foi lá na área, né, e popularmente fez todo mundo, agradeceu por elas terem tido essa resiliência de contornar aquela situação. E elas... Antifragilidade, porque elas ainda fizeram o conteúdo ficar melhor, porque elas têm todo o manejo. Eu brinco, a antifragilidade já é o nível 2 da resiliência, já é acima da resiliência, exatamente. Aí eu já falei para elas assim, gente, a gente tem que repensar. E elas me falaram, Natália, eu acho que a gente tem que trazer realmente o conteudista pode estar com a gente, trazer para apoiar e dar para a gente mais direcionamento, mas a gente tem que estar no front, porque a gente consegue controlar um pouco mais ali aquele momento, aquele ambiente. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer com um convidado. E o nosso time, às vezes, acontece alguma coisa com alguém, uma outra pessoa vai estar. Né? Sempre é o grupo que participa, então a gente dá um jeito. Eu entro, a Jana entra na última instância, mas a gente vai dar um jeito. Então, isso... convidado, a gente também aprendeu, e outras coisinhas ali no dia a dia, né? Então, as interações, como é que a gente conecta a ferramenta, né? A gente tem que adaptar muito a ferramenta também, quais são aquelas que funcionam, aquelas que não, o falar, ter duas pessoas, então como é que a gente traz o público mais para participação, como é que a gente cria interação mais, né, mais positiva, mais dinâmica, e aí a gente foi aperfeiçoando isso, né? Coisinhas pequenas, assim. E aproveitando, então mudando de marcha, né? Vocês falaram o que vocês fariam diferente dos aprendizados, mas assim, para quem está ouvindo a gente, né, aquela dica de ouro, o que deu muito certo, que se fosse começar hoje, acho que até você já falou um pouco de trazer os executivos, né, mas ou se é que é isso, ou outras coisas que deram muito certo, você falou, isso aqui eu faria, certamente se eu começasse hoje, eu já começaria no dia 1 fazendo isso. Eu acho Tem alguma assim? Além disso, acho que também a gente fez um engajamento muito grande com os BPs, que fizeram muito esse corpo a corpo na ponta. Então, o que elas também fizeram lá nas unidades, que eu acho que facilitou? Eles agendavam salas, eles já deixavam locais disponíveis para aquelas pessoas chegarem lá e acessarem. Então, às vezes, quem está na ponta não tem computador ali na hora, consegue entrar no telefone, né? Acessar e ouvir, mas ter uma sala, ter um local e agenda, né? E motivar essas pessoas a participarem, organizar. Isso começou a acontecer depois também, mas isso foi algo que deu super certo. Eu acho que nenhum programa, nenhum projeto nosso de treinamento e desenvolvimento na nossa área, ele tem sucesso se a gente não tiver engajamento do BP. Isso pra gente é fundamental. Então, engajamento do BP, tá anotado aqui. Não só do BP, de todo o time, né, de pessoas, mas o BP a gente fala mais, a gente fala mais deles porque eles estão lá e eles vivem o dia a dia, eles sabem como é que funciona e me davam muito feedback. Esse horário não tá funcionando, essa forma tá assim, tá sabe? Então a gente recebeu muitos feedbacks e verdadeiros ali, né, para poder ajudar.
até hoje, né, até todo momento. Então, isso realmente dá muito certo. É você construir algo de forma colaborativa, né, que o nosso amigo Cris sempre fala, mas e hoje a gente também tem um time de inclusão, diversidade e engajamento com a gente, tem uma pessoa de cultura, do time de cultura que está junto com a gente na construção de conteúdo. Então, aquele momento não é só nosso, não é de treinamento, né, não é de TD, é um momento da empresa institucional e que a gente quer trazer aqui algo que a gente reforce isso, né, cada vez mais com as outras áreas para poder levar para as pessoas o que é importante para elas, né. Próximo mês a gente vai falar de saúde, então o doutor Eduardo, que é também da área da saúde ocupacional, ele vai ser também um sponsor aí para trazer para a gente também conteúdo, então... Ele começou, eu estou percebendo muito legal, uma transformação completa, né, começa com uma coisa para democratizar conhecimento, e aí agora vira um canal super potente de alavancar cultura, de reforço de mensagem, time de comunicação, você falou, já não é mais treinamento. É o plot twist com um final feliz. Com um final feliz. E a gente está o tempo inteiro pensando em coisas, de fato, para a gente poder garantir esse interesse, né? E continuar com essa... isso, e também trazer mais a estratégia do negócio para dentro do produto. E uma das coisas também recentes que a gente fez durante a evolução, que talvez a gente podia também ter começado desde o início, a gente começou muito, como é que a gente atinge os 20 mil, né? Os mais de 20 mil, que já era um mega desafio. E aí depois, conforme a gente foi tendo feedback, as pessoas foram postando nas suas redes sociais, etc, né? Poxa, eu queria que meu filho também ouvisse isso, eu queria que hashtag Tono Desenvolva. Hashtag Tono Desenvolva. Começou a aparecer muito isso, a gente, essa nossa área para aí, né? Virou e falou, fez um convite, fez assim, na verdade jogou ali uma pimentinha e falou, e se a gente colocar os desenvolvers nas nossas redes sociais? E se a gente tornar esse conteúdo não só um conteúdo para os mais de 20 mil colaboradores, mas para todos os nossos seguidores das nossas redes sociais? Aí a gente se olhou assim, pensamos, será que isso vai dar certo? E tá lá, desde fevereiro desse ano, né? Então, também depois, se alguém tiver interesse, quiser acessar aí os nossos conteúdos do Desenvolva, tá lá no nosso Spotify e também no YouTube, nosso canal de carreiras. É um bom benchmark, né? Quem tá pensando em fazer um programa... Dá para ver como é que é o formato que a gente faz. Perfeito. Exato. Dá pra ter. E como é que acha? Tá no Spotify, se eu escrever... Não, vocês têm que colocar no Carreiras a Mil. Carreiras a Mil, a gente tem um canal, Carreiras a Mil, dentro do Spotify e do YouTube. E lá perfeito. Lá tem os conteúdos. Lá tem os conteúdos do Desenvolva. Que legal. E é tão interessante que, assim, a gente conseguiu... essa semana, né, a gente teve aí uma turma de onboarding, e aí uma nova pessoa colaboradora estava fazendo a integração lá no nosso escritório de São Paulo, e durante a apresentação, nosso time foi falar, né, da empresa, dos nossos números, etc. E uma das coisas que elas apresentam é o Desenvolva, né? Como uma das soluções de aprendizagem e tal. E aí uma das pessoas falou assim, eu já conhecia. Eu já fazia. Eu já fiz. Que legal. E aí, né, o time ficou surpreso, mas como? Ela, então, quando eu estava participando do processo seletivo, já saiu na frente. Eu fui pesquisar sobre a empresa e acabei caindo dentro das redes sociais de vocês e consumi um conteúdo, achei tão legal que eu acabei assistindo outro. E ainda compartilhei com a minha família. Que legal. Então assim, transcendeu aí os colaboradores já, né? Já virou uma coisa muito maior. Legal. Transcendeu. E acabou gerando um resultado de algo que a gente nem tinha, a princípio, como foco principal, lá no início da história, que era, de alguma forma, isso impactar positivamente no nosso employer brand, na experiência dos candidatos, né, numa forma de divulgar a nossa marca empregadora, a nossa cultura, nossos valores. Então, assim, é realmente algo que a gente tem muito orgulho, né, Nath? Jana, você está dificultando o meu próximo bloco. Né? Que é o seguinte, agora o CFO malvado tá chegando. Fazer o papel do CFO malvado. Vou botar o chapéu de CFO, a gente já tem que mandar fazer um chapéu, né? De CFO. E aquele coração de gelo, aquele que não quer saber de pessoas, só olha para a planilha. E assim, eu tô vendo esse programa aqui, ele é lindo, maravilhoso, os temas são ótimos, mas assim, olha o DRE da empresa. Você já viu que mês passado não bateu meta? Você viu que a gente está precisando de eficiência operacional, está precisando melhorar a EBIT, assim, aqui vocês estão no mundo do RH. Agora, o mundo da eficiência não é isso. Eu quero que você justifique para mim o orçamento.
Difícil. Mas acho que a gente tá um pouco acostumado a fazer isso, né? Não sei se esse CFO aí vai topar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, foi o que a gente falou. No início, o nosso foco tinha muito claro o que a gente queria fazer, mas quando a gente olhava indicadores de sucesso do programa, eles estavam muito na linha da satisfação, né? Isso certamente o CFO ia falar, não, vem lá mais uma história do RH. Apesar de que a gente trazia muito estratégia do negócio. Então, assim, sempre o conteúdo, mesmo sendo um conteúdo que tinha uma satisfação grande, etc., né? Os nossos NPS aí acima de 90, de todos, acho que a média tá em 95, ainda assim a gente trazia muito conteúdo vinculado a essa questão da estratégia. Então, eu trazia conteúdo relacionado à eficiência, conteúdo relacionado à centralidade do cliente, então, mas ainda não é linguagem de CFO. O CEO compra isso, o CFO quer número. O CEO compra, o CFO não. E aí, assim, uma das coisas que a gente começou a perceber durante esse trabalho é que as próprias pessoas queriam começar a compartilhar com a gente como é que elas estavam colocando em prática aquelas ferramentas, aquilo tudo que elas aprenderam, e como é que isso estava transformando a realidade dela, ou o resultado daquele hospital, ou um indicador importante. Então, apesar da gente não estar intencionalmente monitorando esses dados... Que é muito grande, muita gente, né, para monitorar. Tem uma complexidade alta. Isso aparecia nos feedbacks, isso aparecia numa publicação, numa rede social... Nos comentários, né? Assim. Nos comentários. E aí a gente falou, peraí, acho que tem uma oportunidade aqui da gente conseguir capturar o impacto que esse programa está tendo lá na ponta, né? Como é que essa conexão entre o aprendizado e estratégia está virando resultado, né? Porque até então, porque até então era uma conexão, mas como é que isso está virando resultado? E aí, esse ano, né, a gente montou uma campanha, vou deixar a Nath contar aí um pouco do concurso, vai lá. A gente fez o concurso, uma campanha para poder até estimular também, mas de conhecer isso, né? Quais foram os casos que as pessoas aprenderam, aquelas ferramentas que a gente trouxe como tema em prática no seu dia a dia. E aí a gente lançou, a gente teve vários exemplos e casos, foi muito prazeroso. Assim, a gente criou uma banca, um comitê para poder avaliar esse... Não, o negócio foi sério. Foi sério, a gente divulgou primeiro quais seriam os critérios, né, e tudo para fazer realmente no final... Um concurso ali, né, meio que fazendo... Um concurso de casos e cases, e a gente ia validar com os critérios que a gente tinha, e premiá-los, né? Os 5 mais ali seriam premiados. E a gente teve participação até do nosso VP, participou também como case, ele levou. Quando a gente viu o nome, a gente falou, nossa, que legal a participação de todos. E aí foi feito mesmo uma análise. Então, casos, assim, bem interessantes. Então, teve casos de ganhadora, né, que a gente teve, que trouxe metodologias de atendimento ao cliente, de como que ele colocou, de como criou conexão com o cliente dele, né, trabalhando a comunicação, resposta de problemas que tinham. Então, já mexeu no indicador de NPS e também de resolução de problema, porque eles têm um tempo, né, de você, do tempo do atendimento e também da resolução do problema que você tem um outro indicador. E alguns indicadores regulatórios, inclusive, desses, né? Então, assim, coisas que têm impacto de né? imagem, coisas que têm impacto financeiro, não é só... o valor da marca, exato. Né? Já tá mexendo ali. Ainda mais obrigatório. Né? Mas ainda não convencemos. Vai falando dos outros aí, Não, NPS, assim, satisfação de cliente melhorando, isso naturalmente vai converter em receita. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Teve melhorias de processos também, porque isso às vezes é difícil a gente diagnosticar, mas muitos problemas de processo também está ligado ao atendimento também, novamente, a resposta que a gente dá ao cliente, a resolução, porque o nosso negócio é esse, né? A gente recebe ali demanda, a gente tem que solucionar, a gente tem que resolver, a gente tem que tratar. Então, tem muitas chamadas em diversas situações, então teve melhoria de processos nesse sentido também, de tempo de resposta. Ganho de eficiência. A gente teve case também de ganho financeiro, né? Então, pessoas que conseguiram, de alguma forma, aplicar uma das metodologias que tinham lá e trazer isso para o seu dia a dia, porque, às vezes, a gente não computa ali só o indicador operacional, mas esse indicador operacional ele tem um retorno financeiro, né? Então... Já falo, ganho de eficiência, ganho de receita, melhoria de atendimento, melhoria de processo, mexeu no NPS. Tá ficando mais difícil. E outra coisa. E além disso, o CEO comprou? E além disso, qual é o custo de implementar? Fala aí. A gente não tem custo zero de implementar. Não, custo zero não vou dizer, porque tem parceria com o intérprete. A gente tem investimento de homem-hora nosso. Hora do time de vocês. E a gente também tem um investimento para garantir a acessibilidade, né? Que a gente precisa. Mas é mínimo. Mas qual é
né, o ganho Custo, e o custo, o investimento que eu tenho para esse projeto. Se o custo é zero, eu topo até dobrar. É isso Não, aí. mas Boa, muito bom, muito bom. Ganhou aí o estrelinha do CFO Coração. Os caras fizeram um bom Ai, que dever de bom. casa, já vieram toda treinada, já acabou. Mandar esse Elas escutam o Revocast, já estão pegando Ah, macete, viu? entendeu? Eu vou mandar esse podcast pro nosso CFO. Vou mandar. Mas vamos combinar, ele não é o coração de gelo, né? Ele é só um bom CFO. Não, ele é um bom Vamos agora para aquela pergunta que a gente faz em todo episódio. Para vocês, o que é a revolução da aprendizagem? Uau. Pergunta de milhões. É. Assim, quando eu penso em revolução da aprendizagem, para mim, a revolução ela tá muito mais no o valor que a gente agrega, do que no como. Porque, assim, naturalmente, quando eu falo de revolução, me vem à mente muito a questão de você integrar novas tecnologias, você fazer uma coisa disruptiva, assim. Eu acho que quando eu penso em revolução, talvez essa palavra disruptiva me bate forte. Mas, se eu for um pouco mais profundamente nesse assunto, eu acho que quando eu penso em revolução de aprendizagem, está muito mais do como é que a gente conecta o que o time de T&D precisa agregar para o negócio do que o como. E aí, eu acho que a cereja do bolo, talvez ela esteja na sabedoria dos profissionais em trabalharem a revolução do como é que eles enxergam o contexto que eles estão, como é que eles identificam as melhores ferramentas, tecnologias e métodos para aplicar, e como é que eles vendem isso, né? Como é que eles contam essa história, como é que... Então, assim... eu acho que se a gente não passar por esses três, não adianta só eu trazer uma IA, botar um chatbot e tal, eu acho que isso por si só talvez não gere a revolução. Então eu acho que a sabedoria de lidar com esses três fatores, talvez... eu acredito muito nisso, que a gente fala muito isso no Revocast, que é o T&D ficando mais estratégico, né? Tendo uma conversa mais de negócio e realmente mexendo no ponteiro, né? Mas é legal que você trouxe até um prisma, né? Do tipo, o pilar aí que você falou, né? Tecnologia, né? Conectar o contexto, né? E fazer tudo isso integrar. E como vender, né? E como você vende essa história. Porque às vezes, o contexto tá fazendo sentido, o método tá legal, mas você não soube chegar lá aonde e passar do CFO, né? Passar, né? Vender pro CFO, falar a linguagem do CFO. Então, assim, eu acho que a revolução ela precisa passar um pouco por esses três pilares. Muito bom. Depois de uma resposta completa dessa. Eu concordo. Você fala assim, faça as suas palavras as minhas, né? Mas eu acho que vou trazer uma outra perspectiva, não tão assim, né? Filosófica, mas na verdade, acho que mais corporativa, vamos dizer assim, trazendo para o pessoal, né? Eu acho que as pessoas entendem a aprendizagem como aquele momento novamente formal e tudo de sala, e eu acho que isso é uma das questões que às vezes eu percebo que as pessoas sentem falta disso, ficam pedindo isso. E aí eu acho que a aprendizagem, a revolução é você entender que a aprendizagem está em todos os momentos, nos erros, né, que você comete no dia a dia, você criar um momento, uma perspectiva de um ambiente que você possa conversar com as pessoas e tratar aquelas situações e rever, não repensar aquele modelo que eu aprendia, agora vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra. Você se conectar com as pessoas, né? A gente está numa empresa extremamente relacional, então a gente aprende muito a todo momento. A gente fala tanto, né? Nossa metodologia 70-20-10, né? Como é que a gente aprende ali no dia a dia? É isso, é se conectando com o outro. A gente tem programas de mentoria para conhecer outras pessoas, para poder se conectar, aprender. Então, acho que sair, aumentar, entender que a aprendizagem em tudo que a gente faz, sabe? As interações são momentos de aprendizagem. Eu levo isso para no meu lado pessoal, né? A Jana trouxe uma perspectiva organizacional, mas para mim é isso, assim. O lifelong learning na prática. Exato. Né? E como o seu deslocamento você colocou aí, tá vendo o livro, já tá usando, né? Aplicando na prática. Isso aí. Muito bom, muito bom. Agora é aquele momento que a gente para saber quem são um pouco vocês, né? Então fala quem é a Jana e a Natália, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Legal. Então, eu hoje estou na função de gerente sênior do Grupo Amil. Eu acabo acumulando aí 2 chapéus. Então, eu estou tanto responsável pela área de T&D como a área de BP para funções corporativas, para áreas corporativas. Estou há 7 anos no Grupo Amil. Mas eu tenho uma trajetória sólida, né, dentro de RH, em empresas do segmento de mobilidade, entretenimento, indústria, engenharia. Então, passei aí por diferentes indústrias, diferentes momentos. Então, já tive empresas multinacionais, empresas nacionais, participei de processos de IPO. Então, assim, tenho uma carreira, assim, que eu acho que me permitiu grandes aprendizados, né, para chegar até aqui. E sempre com foco em BP e T&D. E falando da Jana um pouco pessoal, né, eu sou casada,
Tenho uma filha de 5 anos, sou uma 5, pessoa que que legal. ama conhecer novas pessoas, novas culturas, né? Viajar, experimentar um pouco daquela coisa assim. Deixa eu sair um pouco do roteiro, sabe? Inclusive, eu normalmente não faço roteiro. Quem faz os roteiros é meu marido. Porque eu gosto de ter assim, cara, deixa um dia sem roteiro, por favor, assim, pra gente poder se permitir curtir o acaso, sabe? Então, acho que falando um pouco de mim, essa é a Jana. Legal, muito bom. Bom, atualmente estou como coordenadora de treinamento e desenvolvimento aqui na empresa. Há 16 anos que eu estou na companhia. Meu maior background foi em TA, né? Em aquisição de talentos. Antes disso, trabalhei também na área também de aquisição de talentos, em consultorias, na área de maquinário, óleo e gás também. Depois, quando fui para a área de saúde, foi uma grande mudança. Quando eu cheguei na empresa, a empresa estava num movimento também de mudança, também, abrindo capital. Então, já pegou várias mudanças. Todos os momentos. E, assim, trabalhar em seleção, né? Aquisição de talentos, você aprende muito a lidar com resiliência, com pressão, com mudanças o tempo inteiro. Então, acho que e também se conectar com pessoas, eu acho que eu gosto muito disso. E eu aprendi muito a ter a curiosidade de conhecer as pessoas, de aprender com aquele momento que eu tenho, com cada situação e vaga, ou momento, posição que eu tinha para fazer. Eu tentava entender um pouco mais daquela realidade. E eu conheci muito negócio nessa forma também, né? Foi ali que eu conheci muito do que era a Mil, da operadora, dos hospitais. Ela tá ali no front, no dia a dia, ouvir aquelas pessoas, né? E aí Mas lá em TA eu já estava de olho em TD, já sempre fui muito voltada para a área de desenvolvimento, sempre gostei. Então, mesmo lá em TA eu fazia muito treinamento do time, fiquei um tempo à frente toda a integração, quando a empresa foi vendida lá para os Estados Unidos, então tive a oportunidade de ficar lá nos Estados Unidos uma semana, trazer todo o conteúdo, metodologia, ferramenta, qual era o sistema, trazer para cá, implementar. Então já estava numa função ali muito de treinar, desenvolver aquelas pessoas, de processo, de comportamento, de tudo que a gente tinha que mudar naquele novo modelo que a gente tinha. Então foi super bacana, rodei os hospitais, rodei todo o Brasil para treinar. E já ficava ali de olho na área de treinamento. Quando teve a oportunidade, já migrei, né? Porque eu acho que isso também, sempre eu falo isso nas minhas mentorias, quando eu tenho oportunidade de falar de carreira. Quando você quer fazer uma mudança de carreira, primeiro vá lá, se desafie. Não espere surgir a oportunidade para você se desafiar. Vai lá e bate na porta, eu posso entrar? Tem um projeto que eu posso fazer parte e ajudar. E aí foi assim que eu fui fazendo a movimentação, comecei a liderar já o time. Em TA já era líder de time, né? Mas aí aqui no TD foi em 2022, eu acho que eu fiz a mudança de cadeira e aí estou aí até hoje. Como pessoa, eu sou casada, tenho um filho lindo de 10 anos, muito levado, mas muito, muito fofo também. A Jana sabe das histórias, né, de escola, de ter que lidar com isso, e a gente tem outro turno, né, chegar em casa, estudar. Ontem mesmo estava fazendo trabalho, prova que tinha hoje. Mas é muito, muito gratificante. Eu já sou daquelas que me planejam das viagens, sabe? Eu sou aquela que marco tudo, planejo tudo. Mas também gosto dos momentos também de descontração, tranquilidade. Estar com os amigos é a melhor coisa para mim, né? O melhor momento. É o que me relaxa e me renova, né? Para essa semana de novo. Sim. Começar tudo de novo. É isso. Que legal, muito bom. Nossa, muito bom. É bom, primeiro, assim, a gente aprender tudo sobre o que vocês falaram, né? Trouxeram aqui, depois conhecer mais as pessoas. Né, por trás do desafio, né? E aí, 5 e 10 anos, eu tenho uma de 10 e 6, então sei muito bem. Sei muito bem. A de 6 acabou de fazer 6, então tá muito legal. Então, e o Nilson tem 3. Eu tenho 3, sou pai de 3. Pai de 3. Acabou de chegar uma. Acabou de chegar uma novinha. Exatamente. Tem um de 14, um de quase 4 e a pequenininha de 8 meses. Daria pra fazer outro podcast aqui. Exatamente. Eu tô vendo vocês falando, eu falei, já sei. Eu conheço esse desafio. Legal, muito bom. Queria agradecer primeiro pela participação aqui do RevoCast. Muito obrigado. E por compartilhar tantos insights, né? Eu anotei aqui, não sei, já anotei uma folha inteira aqui. E acho que foi, para quem tá ouvindo aqui, muito rico aí, muito insight aí que vocês compartilharam. Então, agradecer mesmo aí. E agradecer por também contribuir para a comunidade TD, né? Porque é assim que a gente aprende. Então, eu sempre falo que o melhor brinde é o conhecimento. Então, aqui vocês estão dando um brinde para toda a comunidade TD. Então, inclusive, até queria, assim, é muito comum o pessoal perguntar, né? Se vocês puderem compartilhar, como é que fala com vocês, né? Para trocar experiência, fazer benchmarking, como é que te acha? É LinkedIn? Como é que é o LinkedIn de vocês? Meu LinkedIn é Jana Merker, acho que vão ter pouca dificuldade já, né? Tava brincando aqui com eles, né? Que é só Jana mesmo, né? Todo mundo
mundo acha que é Janaína, mas é só a Jana. Uhum. Então, acho que vai ser fácil aí para quem quiser se conectar. A gente também tá super aberto, né, Nath, para sim. fazer benchmarking, Trocar fazer experiência. Sim, troca. muito, a gente gosta muito A gente disso. adora, né? Assim, Uhum. a gente tá sempre também olhando para o mercado. Sim, Pô, me sim. conta aqui como é que tá sendo essa experiência aí, o que tá dando certo, o É. que não dá. Então, Sim. estamos super à disposição também, caso alguém queira fazer esse contato, pode Legal. contar Sim, com a gente. sim. Obrigado. Eu também, no LinkedIn, Natália com TH, Barreto, vocês me encontram lá, então... E um hack aí para quem quiser no LinkedIn, pode pegar o caso da Natália, que é mais comum. Natália Barreto A1000. Isso. Se você bota o Bota nome na procura. A1000 na procura, Facilita, mais ele na entende que é da mesma, empresa. na mesma busca, ele entende que é a Entendi. empresa e ele acha a pessoa dentro daquela empresa. É. Você nem precisa botar filtro. Por exemplo, Natália 1000. Uhum. Você já vai vai limitar para encontrar. todas as Provavelmente você vai Natálias estar da ali 1000. na lista ali. Olha. Então, um hack aí para... Facilita, Uma dica. Facilita bastante. Não é à toa que eu tô lá no LinkedIn, né? Conheço um pouco. Isso aí, Muito bom. bem. Mas muito obrigado mais uma vez e fica Obrigada aí a vocês pela oportunidade, né, Nath, A da gente gente contar agradece um tá pouquinho aqui. desse É. projeto que a gente tem muito orgulho, Sim. pelo espaço. Parabéns pela expert em podcasts aí, né? Sim. Mas parabéns pelo conteúdo que vocês produzem para a comunidade. Eu acho que isso Legal. vai para além da relação, né, Sim. empresa. Eu acho que isso aí Uhum. é um compromisso quase que social que vocês É. têm aí com os profissionais da área de T&D. Então, fica aqui também nosso reconhecimento aí para o trabalho de vocês. viu? Legal, esse é o Obrigado. nosso jeito de fazer o desenvolva, o nosso desenvolva, É, né? isso aí, É. boa, boa. Excelente. Muito bom. Muito bom, parabéns aí pelo Obrigada. projeto, muito aprendizado aqui. Obrigada. Obrigada. Nilson, nossa, que episódio cheio de insight, né? Isso aí, aproveitando aqui O bastante. que você anotou aí de insight? Bom, eu ia brincar aqui que eu já me desenvolvi aqui hoje. É. Só aqui foi um momento, né, pegando as palavras da Natália de revolução, aqui já foi meu momento de aprendizado. Seu lifelong learning. Aprendi aqui com elas, né? Mas, Echal, anotei muita coisa, né? Então, se eu fosse fazer um rápido resumo aqui, eu achei legal como um programa que começou inicialmente para resolver uma dor. Eu sei que já era um desafio enorme, né? Mas como a gente fala, como é que eu chego nos 20 mil funcionários para compartilhar conhecimento? Como é que eu democratizo? Ele começou com essa intenção. E foi muito legal você ver como é que ele foi se adaptando, se remodelando, e as coisas foram acontecendo, e essa adaptabilidade delas de responder ao meio, né? E aí começou com os treinamentos assim mais... o primeiro planejamento, eu anotei que o planejamento foi muito interessante. Então, quais eram os temas? Foram nas BPs, né, entender que tipo de Duração, experiência, qual o melhor horário, agenda. os dois horários, né, encontrar os dois horários que atendem um público muito diverso. Então, esse diagnóstico aí foi um ponto de destaque. Eu achei legal que elas tiveram que, nos treinamentos, trazer referências de diferentes setores. Então, teve aquela coisa da enfermagem, né, como é que eu tangibilizo isso, né, para quem está lá no hospital. Então, esses exemplos foram muito legais. E depois que tem a venda, eu achei interessante o programa tendo que se transformar, e ele ganhou força e virou uma alavanca ali para comunicar cultura, comunicar os movimentos, exatamente. né? Então, Não foi só soft skills. E aí os temas migrando, né? Migrando para suportar um novo momento da companhia. Anotei também que os indicadores, né? Começou com algo mais simples, né? Que é o que a gente sempre fala, adesão, NPS, satisfação, mas a coisa foi evoluindo para saber que impacto, né, que realmente acontece na ponta, E né? aí deu um soco no CFO. No CFO, você ficou com um trabalho muito dificultado aqui hoje, né? Acho que foi muito fácil para elas, não demorou muito. Uma coisa bem legal, as dicas de ouro que elas deram, né? Os insights, os executivos passaram num segundo momento a ter falas no programa, então o programa ganha força, né? Ganha patrocínio aí da alta liderança, então elas até falaram, se pudesse iniciar, já trazer os executivos desde o início, né? E esse engajamento, né? Sempre conversando com os BPs, com a alta liderança, pegando feedback, remodelando aquilo que precisava melhorar. Eu acho que para mim o que mais chama atenção, primeiro, a atenção aos detalhes. Precisa ter uma sala, precisa, né? E outros detalhes, desde o indicador, tudo isso que a gente já trouxe aqui. Uma coisa que é feito internamente. A curadoria. Né? O estudo do conteúdo. Ter um momento síncrono com facilitação. Então, não foi só, bota vídeo gravado que vai resolver, né? Mas com a capacidade de explorar depois, né? O assíncrono e ter o protagonismo, quer saber mais. Então, eu acho que isso algumas coisas. E também, eu vejo que todo momento estava preocupado com ouvir a ponta. Ouvir a ponta, o que a ponta precisa, o que a ponta, né, desde o diagnóstico, durante o após,
a venda, Tá bom, o que funcionando, a ponta tá precisando, aplicando, tá aplicando, não tá? Mudança de indicador traz É, muito isso, né? Então, é. eu achei que foi bem legal. E a você dica de resumiu bem aí, e a dica de fazer o concurso. Tá com dificuldade de ouvir? Pô, o concurso é uma exemplo. boa, faz uma banca, roda esse concurso Então, que elas fizeram. Elas usaram o que a gente fala muito lá do TBC, né? TBC, né? Que é tira a bunda da cadeira. A metodologia é boa para ouvir a ponta. Não ficar só No na área escritório. de T&D no escritório corporativo, mas vai para a ponta, escuta a ponta, e é tudo sobre a ponta, e não é sobre o seu indicador, é sobre o indicador deles. Então, achei isso bem legal. Muito bom, uau. Muito bom. Nilson, e se alguém quiser entrar em contato com você, né, e fazer o benchmark sobre como que você faz para ter 3 filhos e ainda ter um podcast. Isso é muito bom. Eu gostei dessa. Bom, pessoal, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @Nil_Figueiredo. Então, se quiser mandar mensagem aí, trocar experiência, também estou super à disposição. Né? E a Revo, qual que é a pessoa? Se você está aqui e não está seguindo a Revo, pelo amor de Deus, né? @SomosRevo nas redes sociais aí, né? E se quiser entrar em contato comigo, @RichardoShow em qualquer rede social, vocês vão me achar. Perfeito. Muito bom! Mais um episódio aí, né? Inédito, tema, tal, muito aprendizagem. Mais uma temporada no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Legal. E o que vem depois? E o que será que vem no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos navegar no mundo digital, presencial, digital, ou não sei que mundo é esse que a gente vai navegar, mas é um episódio diferente, porque é um episódio de desabafo. Desabafo de que o mundo não é presencial ou digital. Treinamento não é online ou presencial. Na verdade, a gente vai mudar um pouco o mindset do que deve ser remoto, o que deve ser presencial, e fala que tem que ser um pouco de tudo. E vamos falar de experiências de aprendizagem. E para falar desse episódio, estaremos com a Constança Hummel, que é fundadora e CEO da Building Age, uma empresa super especializada em experiências de aprendizagem. Não perca!